Olá pessoal, estamos de volta aqui para gravar mais três questõezinhas para vocês, dessa vez explorando um pouco sobre perímetro e área de triângulo dentro do contexto da geometria plana e da geometria analítica, tá certo? Vamos resolver aqui algumas questões, para depois vocês fazerem as questões que estão abaixo, ok? A questão número 4 nos diz o seguinte: calcule o perímetro e a área do triângulo abaixo. Então temos uma questão aqui de geometria plana, bem simples, onde nos quer aqui o perímetro e a área. O que é o perímetro? Você já sabe que o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos lados desse polígono. O perímetro, na verdade, é o contorno, né? A linha. Então a gente quer a medida do perímetro, que é a soma das medidas dos lados. Então, quem são os lados desse triângulo aqui, esse triângulo ABC? Nós temos o lado aqui AB, cuja medida é 6 centímetros. Nós temos o lado aqui AC, medindo 6 centímetros também, e o lado BC medindo 8 centímetros. Então, o perímetro é a soma desses lados. 6 mais 6 mais 8. 6 e 6, 12, 12 mais 8 dá 20 centímetros. Portanto, o perímetro desse triângulo. Ok? Queremos também saber a área, né? O que é a área? Quem lembra como é que se calcula a área de um triângulo? É a base, né, vezes a altura, sobre 2. A nossa base aqui desse triângulo, esse lado de baixo, que é 8. A altura aqui é 5. Então, basta multiplicar a base, 8 vezes 5, sobre 2. 8 vezes 5 é 40. E 40 dividido por 2 é 20. A área é uma medida bidimensional. Então, se aqui está em centímetro, aqui vai estar em centímetro quadrado. Ok? Então, o perímetro é uma medida linear, medida de uma linha, só centímetro, elevado ao expoente 1. A área sempre elevada ao quadrado. Ok? Vamos para mais uma questão. Calcule o perímetro e a área de um triângulo cujos vértices são A, menos 1 e 2, B, 2 e 6 e C, 5 e 2. Note que nós queremos também o perímetro e a área, só que dessa vez essa questão está no contexto de geometria analítica. Ela foi nos dado aqui as coordenadas do vértice do triângulo. Uma maneira prática de você fazer é você inserindo esses pontos no sistema cartesiano. Vou desenhar aqui um sistema cartesiano e colocar esses pontos. Ok? Está aqui, ó, nosso sistema cartesiano, aqui a reta X, o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas e aqui o triângulo. Menos 1 e 2 é o ponto A, ponto B, 2 e 6 e o ponto C, 5 e 2. Tá colocado aqui, coloquei cada lado do triângulo em cores diferentes para você entender melhor. Então nós queremos o perímetro. Como calcular o perímetro? Você já sabe que o perímetro é a medida da soma dos lados. Então vamos calcular esses três lados aqui. Note que esse lado aqui de baixo, o lado AC, ele é paralelo ao eixo X. Então é bem fácil calcular aqui. Ele vai do menos 1 até o 5. Do menos 1 ao 5 dá quantas unidades? 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse lado aqui mede 6 unidades. Para medir o lado AB, nós vamos usar a nossa fórmula já conhecida, nossa fórmula aqui da distância. Vamos pegar aqui o ponto A e o ponto B. Vou mudar aqui as cores para você entender melhor. O ponto A aqui, o X, é menos 1 e 2 na cor azul. Então, note que esse menos aqui combinado com esse menos vira mais, ok? É 2 menos menos 1. Então, vai ficar 2 mais 1. E no Y nós temos 2 e 6. Então, 6 menos 2. A ordem não importa porque está elevado ao quadrado. Quando levar ao quadrado, o valor fica positivo. Então, 2 mais 1 é 3 e 6 menos 2 é 4. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, vai ficar 16 mais 9, que dá 25. E a raiz de 25 é 5. Portanto, o lado AB aqui mede 5 unidades de comprimento. Ok? Falta o lado BC. Então, vou apagar aqui e calcular agora do lado BC. Note aqui o BC, colorir aqui para você. O X é 2 e 5, então fica 5 menos 2 no primeiro parêntese. E no segundo fica 6 e 2. 5 menos 2 é 3 e 6 menos 2 é 4. Então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, somando
dá 25 e novamente raiz de 25 é 5. Então esse lado aqui também é 5. Então agora nós temos os três lados. O lado de baixo aqui é 6, esse lado é 5, esse outro lado também é 5. Então quem é o perímetro? É a soma das medidas dos lados, então é só somar esses três lados. Então, o perímetro vai ser 5 mais 5 mais 6, 5, 5 é 10, mais 6 dá 16. Eu coloquei aqui a expressão UP, que significa unidade de perímetro ou de comprimento. Podia ser também o C, ok? Ou simplesmente o 16, porque não foi definido aqui se essa medida era em centímetro, em metro, quilômetro, ok? Falta então a área. Como calcular a área? Para calcular a área, a gente precisa da altura, né? Então essa altura aqui, ó, ela vai aqui do 2, note que ela vai aqui do 2 até o 6. Do 2 ao 6 é quanto? É 4. Então, a altura aqui é 4, ok? Ó, 6 menos 2 é 4. Então, a gente precisa da base, que é 6, e da altura aqui, que é 4. A área base vezes a altura sobre 2, então 6 vezes 4 sobre 2. 6 vezes 4 é 24, 24 por 2 dá 12. 12 unidades de área. Ok? Se tivesse aqui centímetro, aqui seria centímetro quadrado. Se tivesse metro, aqui seria metro quadrado. Vamos para mais uma questão. Considerando o triângulo de vértice A, 4 e 5, B, 4 e 2 e C, 1 e 5, retângulo em A, calcule o seno de C. Questão muito bonita aqui, envolvendo a geometria plana, a trigonometria e a geometria analítica. Vamos desenhar aqui esse triângulo no sistema cartesiano. Vou inserir aqui um cartesiano. Temos o ponto A aqui, ó, 4 e 5. Então, vai do 4 aqui do x, o 5 de y. Vai ficar bem aqui esse ponto. Ponto A. Ponto B vai do 4 de x, está aqui o 4 de x, para o 2 de y. Vai ficar aqui o ponto B. E o ponto C, 1 e 5. 1 de x e 5 de y. Vai ficar aqui. Então, daqui o ponto C. Vamos ligar aqui, formando o nosso triângulo. Note que esse triângulo aqui é retângulo em A. Um triângulo retângulo. Tem um ângulo de 90 graus. E nós queremos calcular o seno de C. Então, aqui o C está aqui. Vou colocar o ângulo aqui. Nós queremos o seno de C. Vocês estudaram ano passado a trigonometria. O que é o seno? O seno é a razão, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. No caso aqui, nós temos o cateto oposto aqui, ó, esse lado AB, né? Então, nós temos aqui o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto a C, esse cateto aqui é AB, ó. E a hipotenusa é o lado BC. Então, nós precisamos dessas duas medidas. A medida AB está fácil de calcular, ó. Ela vai do 2 aqui em B, ó, até o 5 em A. 5 menos 2 é 3, desse lado aqui é 3. Então aqui, ó, 1, 2 e 3, ok? Já a medida BC, nós precisamos usar aquela fórmula para a gente calcular. Vamos usar aquela fórmula da distância. Temos aqui em x de A e de BC, né? BC é 4 e 2, 1 e 5. Então, vai ficar aqui 4 e 1. B e C, 4 e 1, tá aqui. E 2 e 5. Então, 5 menos 2 aqui. Fazendo as contas, 4 menos 1 dá 3 e 5 menos 2 também dá 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado é 9. Então, fica 9 mais 9. 9 mais 9 é a mesma coisa de 2 vezes 9. Então, dá a raiz de 2 vezes 9. A raiz de 9 é 3 e 2 não tem raiz, então o 3 sai, vai ficar 3 raiz de 2. Você também poderia fazer 9 e 9 dá 18, fazer a fatoração, né, D de dentro e F de fora, e aí vai sair o 2, vai sair o 3 e vai ficar o 2 dentro, então dá 3 raiz de 2. Esse lado aqui BC é, portanto, 3 raiz de 2. Então estamos interessados em saber o seno. O que é o seno? É o cateto oposto sobre a hipotenusa, essa divisão. Vou apagar aqui esses dados e vamos fazer aqui o nosso seno de C. A distância AB é 3, está aqui ela. E a distância BC é 3 raiz de 2, está aqui.
Então, isso aqui em cima é a mesma coisa de 3 vezes 1. Eu vou cancelar esse 3 de cima com esse 3 de baixo. Então, vai ficar 1 em cima e vai ficar a raiz de 2 embaixo. Ok? O que a gente pode fazer aqui ainda? Como o denominador aqui é um número racional, a raiz de 2, nós podemos racionalizar o denominador. E como é que você racionaliza? Multiplicando a raiz de 2 por ela mesma. Só que se eu multiplicar a raiz de 2 aqui embaixo por ela mesma, eu também tenho que multiplicar o numerador, que é o número de cima. Então, vou multiplicar os dois termos da fração pela própria raiz de 2. Uma vez raiz de 2 dá raiz de 2, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Ok? Então, nossa resposta, o seno de C é raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo aqui, portanto, seria o ângulo de 45 graus. Ok? Ó. Lembra daquela tabela? Do seno de 30, 45 e 60? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a nossa resposta aqui, raiz de 2 sobre 2. Espero que você tenha entendido, aprendido e também gostado. Se não entendeu, volte e assiste o vídeo outra vez, ok?